Olá meus amigos, bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal Alberto Microdata. Hoje eu tô aqui, né, aqui na assistência técnica aqui na Microdata Informática, e esse vídeo é um aviso aí, né, é uma orientação para os nossos colegas aí prestador de serviço. Então, se você é um prestador de serviço, se você conhece, tem algum amigo, conhece alguém que presta serviço, encaminhe esse vídeo para ele, que com certeza esse vídeo é de muita utilidade. Então, amigos, eu tô aqui, vou baixar aqui o vídeo aqui mais para vocês acompanharem. Eu estava fazendo esse vídeo aqui, me ocorreu uma situação aqui interessante e vou passar aqui para vocês. Deixa eu ajustar mais um pouco aqui. Aqui eu tô fazendo um teste aqui em uma placa-mãe de um computador de um cliente, né? Então, a placa-mãe está aqui. E aí o que acontece, amigos? Essa situação é comum acontecer com as pessoas que prestam serviço. Esse cliente aqui, ele está com uma placa, com um CPU, né, um computador, que a placa-mãe dele deu problema. Então, a máquina já está toda aberta, o CPU já está aberto, a placa-mãe já está aqui em cima e eu estou fazendo o serviço. Ou seja, basicamente o que eu preciso fazer aqui para resolver o problema do cliente é trocar a placa-mãe. Troco a placa-mãe, coloco uma outra placa-mãe no local e está resolvido o problema dele. A máquina dele vai ficar igual era antes, né, funcionando igual ele usava sempre, e resolveu o problema. O cliente ficou satisfeito, eu fiquei satisfeito que resolveu o problema. Só que não, meus amigos, você que é prestador de serviço, você é muito mais que isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa-mãe do cliente, eu já tenho que analisar. É uma placa-mãe, um modelo mais antigo. Aqui eu estou com a DDR3 775, entendeu? E ele tem só 2 GB de memória e o sistema operacional é o Windows 7. Alberto, dá para usar? Dá, né? Entretanto, esse sistema já é um sistema antigo, ultrapassado e descontinuado, e que tem algumas funções que hoje não se usa mais, né? Algumas coisas que você quer usar no Windows 7 que você já não consegue usar, então você precisaria de um sistema mais moderno, um Windows 10, por exemplo. Enfim. Aí o que acontece? Eu vou simplesmente falar para o cliente, vamos trocar a sua placa, botar uma placa da mesma DDR3 775, né, uma placa antiga e resolver o problema? Beleza, eu vou falar isso para ele. Olha, meu amigo, só que eu vou dar as opções. Olha, eu só tenho a opção de colocar essa placa-mãe antiga, né? Vai resolver o problema? Vai. O senhor vai continuar usando igual o senhor estava usando? Vai. Né? Entretanto, o aconselhável é o senhor colocar uma placa-mãe um pouco mais nova, uma placa-mãe mais moderna, por exemplo, a 1155, que tem um custo-benefício bem melhor, né? Não é uma placa que é uma placa que é moderna e não é uma placa tão cara, né? E o senhor tem aqui, meu amigo, como eu já estou trabalhando aqui na máquina do senhor, o senhor tem apenas uma memória de 2 GB. O senhor pode colocar aqui, aproveitar e colocar mais uma de 4 GB para ficar com 6 GB, já que o senhor não vai pagar mais pelo serviço. O senhor vai comprar apenas uma memória, vai me trazer, eu pego aqui na loja, entendeu? E a gente vai colocar isso aqui para o senhor, né? Então, ou seja, o senhor vai tem a opção de colocar uma placa-mãe nova e colocar mais memória e formatar com o Windows 10 para deixar a sua máquina mais atualizada. Aí o que acontece? Muitos prestadores de serviço, eles têm um bloqueio na mente. Alberto, eu vou falar isso e o preço vai elevar. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira opção aqui de orçamento, que eu passei para o cliente, para continuar com a placa mais antiga, ele ia gastar aqui 460. Na outra, ele vai gastar 760, R$300 a mais. Só que vai ficar com a máquina bem mais moderna do que ele já está hoje, entendeu? Aí a pessoa fica com aquele bloqueio, o prestador de serviço. Alberto, não vou passar porque o valor vai ficar um pouco mais alto, o cliente não vai querer, não vai aceitar, meu amigo. E se ele não aceitar, tudo bem, mas você tem a obrigação de passar as melhores opções para o seu cliente. Que pelo menos, caso ele não queira fazer e fique com a alternativa de deixar a máquina do jeito que está, a máquina mais antiga, tudo bem, você fez sua parte e ele resolveu
que quer daquele jeito. Foi uma escolha dele. Agora, o que você não pode é você simplesmente fazer igual aqueles burros que só olham aqui para frente, não analisar todo o contexto e passar para o cliente algo que talvez ele queria. Ele queria aproveitar a oportunidade para fazer um upgrade, deixar a máquina mais moderna, só que você, o profissional que atendeu ele, o prestador de serviço, você não deu essa possibilidade para o cliente. Então, é isso que eu não quero que aconteça para vocês. Então, já gostou desse vídeo, já compartilha aí, porque eu tô falando isso porque eu fiquei indignado, rapaz, com o mecânico e não vou mais nesse mecânico, porque eu cheguei, o disco, notei que o disco do meu carro tava pegando, né, o disco de freio, né, aí fui lá, né, quando comecei a notar o problema, eu fui lá, comprei o disco, né, e levei pro mecânico colocar, falei, meu amigo, troca aqui esse disco de freio, teoricamente, né, eu pedi para trocar o disco de freio, ele foi lá e trocou, foi o que ele fez, beleza, tranquilo. Só que depois o que acontece quando eu fui alinhar uma semana, uns 3 ou 4 dias depois, eu falei, vou aproveitar, vou dar uma alinhada e uma balanceada no carro, né, alinhar e balancear. E aí, quando eu levei, que o camarada viu, no mesmo lugar onde o camarada tinha trocado esse disco de freio, que tirou a roda, tudo, tinha um rolamento que estava estragado. O cara já estava com a roda, né, já lá, com o serviço pronto, que era só eu pegar o rolamento e ele colocar no lugar, não ia ter um serviço adicional, ia resolver o meu problema, e ele simplesmente não analisou, ou se analisou, não me passou nada. Entendeu? Então eu fiquei muito indignado com isso e com certeza os clientes também ficam. Então, meus amigos, uma coisa que vocês têm que ter em mente é: o cliente, se ele lhe pagar aqui, ó, 100 reais ou lhe pagar R$1.000, depois de um determinado prazo, esse valor que ele te pagou, ele vai esquecer. Ele não quer te saber se ele pagou 100 ou ele pagou 1.000. Ele quer saber que o serviço que você fez foi um serviço de qualidade e um serviço que realmente inseriu algo de positivo na vida dele. Mesmo que você cobre 100 reais, um exemplo, em qualquer tipo de serviço aqui, digamos que eu cobrasse 100 reais aqui para esse cliente, e ele levasse essa máquina para casa, e chega lá, a máquina continuasse travando, desligando, e ele retornasse aqui, com certeza ele não ia ter um pensamento, uma lembrança boa minha, né? A minha lembrança para ele ia ser uma lembrança negativa. Agora, se eu cobrasse 100 reais e resolvesse o problema dele, rapaz, a máquina estava ruim, agora a máquina está ótima, a máquina está perfeita, opa, maravilha. Se eu cobrei aqui R$1.000 e a máquina também ficou perfeita, nossa, a máquina ficou ótima, perfeito, cara, fui lá em Alberto fez o serviço, tá show de bola. Então, para ele, o que ele te pagou, isso vale para qualquer pessoa. O valor que o cliente paga, com o tempo ele esquece. Se o serviço for bem feito, ele vai lembrar do serviço, vai lembrar das vantagens, e o valor que ele pagou ele vai esquecer. Tanto faz ele pagando um valor maior ou um valor menor, isso não vai fazer diferença. Então ponha na cabeça de vocês: quando o cliente for procurar vocês, procure sempre oferecer o melhor e oferecer mais opções para que o cliente saia satisfeito. Um exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho para concluir o meu vídeo, que eu sei que o tempo de vocês é curto e o meu também, tenho que voltar aqui aos trabalhos. Chegou um cliente aqui na loja atrás de uma fonte para notebook. Aí ele: Alberto, eu quero uma fonte e tal. Se eu fosse outra pessoa, eu pegava a fonte e vendia. Mas eu falei: ô meu amigo, cadê seu notebook? Tá aí, vamos testar. Tá aqui, Alberto. Eu peguei, testei e tal. Ele entrou no Windows e tal, tranquilo. Aí eu vi lá, eu falei: rapaz, você ainda tá com HD, Ele: como assim, Alberto? Eu falei: não, porque HD já foi descontinuado, já é um equipamento mais antigo, e hoje as pessoas usam mais SSD, porque SSD trabalha de 3 a 5 vezes mais rápido que o HD. Ele: Alberto, eu formatei essa máquina, rapaz, essa semana, era na sexta, eu tinha formatado na segunda. Formatei essa máquina, Alberto, e o rapaz lá que formatou a assistência técnica que eu fui, a oficina que eu tive, ele não me explicou isso. Se ele tivesse me explicado, eu teria colocado um SSD.
Aí agora, como eu já formatei, não vou colocar agora, mas futuramente, quando eu precisar formatar ele, já sei que o SSD é melhor, aí eu venho aqui para você colocar um SSD. Ou seja, esse outro camarada, esse outro prestador de serviço que perdeu de fazer um serviço de qualidade com o cliente e perdeu de ter um faturamento maior. Ele ia faturar mais e segundo, que é o principal, ele ia deixar o seu cliente de fato satisfeito. Então isso, meus amigos, prestador de serviço, sempre oferecer o melhor para o seu cliente. Eu fui aqui eu tenho uma borracharia, fui aqui, o cara foi fazer tapar o furo aqui do pneu. Se você tem outro pneu lá, tem um pneu reserva, tem um pneu meia vida, ou você vende pneu, ou meu amigo, o seu pneu aqui já está com a vida meio desgaste. Analisa para ver direitinho, entendeu? Porque muitas vezes o cara vai fazer um furo, pensando que o pneu dele tá bom, um exemplo. É só que o pneu dele não tá legal. Aí você avisa, ele vai lá e vai colocar outro. Ou seja, vai evitar de ter um acidente, entendeu? E o camarada vai te agradecer. Então é isso, meus amigos. Fique atento, prestador de serviço. Vamos sempre procurar oferecer o melhor serviço possível e sempre dar o melhor que temos para os nossos clientes.